Ulrico Zwinglio foi o verdadeiro reformador da Suíça. Ele só não conseguiu concluir as suas obras de reforma porque morreu em batalha. Houve um momento da reforma protestante em que o diálogo tornou-se impossível com o catolicismo romano. Por quê? Porque os católicos se armaram, avançaram contra a nova igreja protestante e começaram a invadir as capelas, as igrejas, as aldeias que se identificavam com a reforma protestante, queimava estas igrejas e matava os irmãos, as irmãs e as suas crianças, da forma mais cruel que você possa imaginar. Por esta razão, Ulrico Zwinglio tomou a decisão de se armar também e estimulou os outros irmãos protestantes que se armassem, montassem o exército e assim defendessem as suas famílias, defendessem as suas casas, defendessem as suas vilas e defendessem o seu país. Não fosse isso, Ulrico Zwinglio teria dado continuidade ao processo de reforma na Suíça. Lembre-se, Martinho Lutero estava fazendo a reforma na Alemanha. Ulrico Zwinglio vai fazer a reforma na Suíça. Paul Tillich fala que Zwinglio ele era um homem assim bastante diferente de Lutero. Ele começa dizendo: Zwinglio não teve a mesma originalidade de Lutero. Dependia em parte do grande reformador alemão. Não é fácil descrever o caráter do cristianismo de Ulrico Zwinglio. Foi também bastante influenciado pelos humanistas, mantendo-se amigo de Erasmo até o fim da sua vida. Nem ele e nem Melanchthon se separaram de Erasmo, como Lutero. Estamos estudando a teologia protestante. Sou o professor Rogério de Souza e eu quero te dar aqui o bem-vindo mais uma vez. Estamos avançando e progredindo. Primeiro ponto que nós devemos entender sobre a teologia que Ulrico Zwinglio propôs. Ele era irmanado com o humanismo daquela época. O que é o humanismo? É um movimento filosófico, literário e artístico de voltar às origens da cultura grega antiga e, ao invés de manter o homem ao lado, trazer o homem para o centro. Podemos dizer que o humanismo ele era antropocentrista. O que é o antropocentrismo? Um sofista da antiguidade chamado Gorgias e outro sofista chamado Protágoras, eles eram humanistas. E eles tinham uma frase que dizia: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. O que isso quer dizer? Que todos os assuntos, para que eles tenham importância, é necessário que eles tenham relevância antropocêntrica, relevância para o homem. Se não for importante para o homem, para trazer a ele felicidade, paz, saúde, prosperidade, tranquilidade, sossego, prazer, se não for importante para o homem relativamente para o indivíduo, não há necessidade nenhuma de você prestar atenção nisso, de você emprestar atenção para isso. Protágoras e Gorgias eram humanistas e esses humanistas eram antropocêntricos. Se não for relevante para o homem, não nos interessa. Além de serem antropocêntricos, também eram relativistas. Quer dizer, eles diziam claramente isso aí. Só é importante enquanto é.
só durante aquele momento, só para aquela utilidade, só para aquela funcionalidade. Do contrário, não precisamos. O homem é a medida de todas as coisas. Vamos supor, para você entender, porque o nosso curso de especialização em teologia protestante é voltado especificamente para aquele que é um iniciante nas teologias. Aquele que já está num grau mais avançado pode fazer as suas correções. Aquele que está no grau inicial precisa então fazer o seu aprendizado. Por isso, o que Protágoras e Gorgias queriam dizer? O homem é a medida de todas as coisas. Vamos supor que você ganha uma roupa, um terno, uma blusa. E você não tem como falar com o alfaiate antes, ir ao ateliê antes e dar as suas medidas para que aquela roupa fosse feita exclusivamente para você. Mas você está ganhando um terno, uma blusa, uma roupa, um corte. O que faz você? Experimenta. E ela fica muito larga ou muito apertada. Não te serve. Se não te serve, por mais importante que a blusa tenha, com uma etiqueta, sabe? Com uma marca, uma grife, ela não te serve. É um valor relativo. Para que ela tenha importância para você, é necessário que sejam feitos os ajustes, ou apertar, ou então afrouxar. Isso significa o homem é a medida de todas as coisas. Este pensamento, ele era sofístico na antiguidade da Grécia. Mas quando estava acontecendo o movimento de reforma protestante, os humanistas trouxeram de volta algo do século IV, V, VI, III a.C., veio agora para o século XVI, quase 2000 anos depois. E eles voltaram a dizer: o homem é a medida de todas as coisas. Isso para combater o teocentrismo, que nós já estudamos. Escuta aqui, ó, teocentrismo. Aí para nós rememorarmos. O que é o teocentrismo? É esta noção aqui. Deus está no controle. E Deus está no centro de todas as decisões. A história pertence a Deus, assim como o mundo e as suas pessoas. Junto com este teocentrismo, nós temos aqui eclesiocentrismo. A igreja está tomando conta dos interesses de Deus. De um lado você tem a igreja material. Do outro lado você tem Deus espiritual. Como Deus ordenou a igreja para tomar conta das coisas, você tem ao mesmo tempo teocentrismo e eclesiocentrismo. E onde está o antropocentrismo? Não existe, porque o homem está ao lado. O homem deve servir a Deus por meio da igreja. O que fazem os humanistas? Eles combatem a noção teocentrista e, portanto, eclesiocentrista, e estabelecem o antropocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas. A religião só terá relevância se ela se encaixar no molde humano. Uma religião extraterrena que não dê para você vivê-la terrenamente não serve. É uma religião alienígena. Estilo dizer reino de Deus, reino dos céus, somente para os santos. Mas havia uma constatação na Idade Média: o homem não é santo. Todos são pecadores e muito pecadores. Tanto é que a Igreja Católica condenava todos ao purgatório e os forçava psicologicamente a adquirirem as suas indulgências. No final da Idade Média, surgem os humanistas, trazendo o homem novamente para o centro das atenções, e está dizendo: não é importante Deus lá no reino dele. Também não é importante a igreja aqui no reino dela. É importante você. Você precisa se centrar. A igreja tem que trabalhar para você.
E Deus? Deus tem que dar os meios de que você o sirva. Não adianta Deus pedir para você servi-lo se Ele não te der condições. Esse humanismo, ele entrou pelos conventos, entrou pelos mosteiros, entrou pelas paróquias, entrou pelas abadias, as capelas, e houveram muitos católicos que se tornaram humanistas, mas continuaram católicos. No caso de Ulrich Zwinglio, ele não continuou católico. Ele absorveu o humanismo e entendeu que a hegemonia da igreja sobre a vida espiritual de uma pessoa era uma falácia. Aí você fala, mas o que é uma falácia? É uma forma de argumentar que aparentemente é verdadeiro, mas na essência, quando você vai provar o produto, não tem verdade alguma, é uma falácia. Um argumento falacioso, ele vai ser desmontado por alguém que tenha uma iniciação filosófica, que consiga identificar onde estão os erros da argumentação. Quando se dizia, por exemplo, você já estudou com a gente aqui, lembra que Cipriano dizia? Aquele que não tem Deus como pai, não pode ter a igreja como mãe. O argumento é falacioso, não é verdade, não é escriturístico, dá para ser desmontado, dá um pouco de trabalho, mas dá para ser desmontado. Aquele que não tem Deus como pai não pode ter a igreja como mãe. Só que as pessoas aceitavam isso que o Cipriano falou, porque isso se tornou dogma, ficou dogmatizado, regra, autenticaram, chancelaram e passaram para frente. Na época da Reforma, tudo aquilo que foi chancelado pelo papado começou a ser contestado. Como assim? Qual que é o verdadeiro papel da igreja? Você, que está se esmerilhando agora em estudar teologia protestante, vai adquirir um senso crítico, e isso pode te ajudar muito na sua espiritualidade, mas também pode te causar diversos problemas. Vamos fazer a pergunta: qual é o real papel da igreja no plano de salvação? Ela é a intermediária entre Deus e os homens? Ela é a sectária dos mistérios do reino de Deus? Ela é a donatária da salvação? Ela legisla sobre a sua consciência? Te dá indulgência para a salvação ou te condena ao inferno? É problemático. Mas os protestantes, eles falaram, não, a igreja não tem toda esta relevância como ela advoga ter. Tem o seu papel no reino de Deus, mas ela não é hegemônica para a salvação. Começou-se a admitir o seguinte: existe salvação fora da igreja. E o Ulrich Zwinglio foi taxativo nisso. Por quê? O Lutero, na Alemanha, enquanto estava fazendo a sua reforma, ele não queria se dissociar da Igreja Católica. Ele queria se manter atrelado com a Igreja Católica. Por quê? O que Lutero queria era uma reforma da Igreja. Isso tornou-se impossível, porque a Igreja de Roma não abriu mão da sua hegemonia. O Ulrich Zwinglio não. Ele foi taxativo. Temos que romper. A ruptura tem que ser verdadeira, total e completa. E isso começou ele admitindo salvação fora da igreja. Ele tinha uma doutrina do Espírito. Essa doutrina do Espírito de Lutero, aliás, de Ulrich Zwinglio, ele dizia o seguinte: Deus pode dar o Espírito para quem Ele quiser. Ele não está submisso, subalterno às ordens eclesiásticas. Por quê? Porque havia um ensinamento de que as pessoas, nascendo dentro do catolicismo, tinham que receber os sacramentos. Um destes sacramentos era a crisma. As crianças, depois de terem passado pelo catecismo, elas seriam crismadas. O sacerdote ministraria sobre elas o Espírito Santo, simbolizado pelo óleo da unção. E só tinha o Espírito Santo quem tinha passado pela crisma. E passar pela crisma significa que você é um filho da Igreja Católica.
Com este ensinamento, Ulrico Zwingli sabia que a igreja tinha se tornado donatária do Espírito Santo. O que fez Zwingli? Contestou isso também. Disse: não, a Escritura diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isto vos digo, necessário é nascer de novo, porque aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Zwingli passou a dar relevância para as Escrituras, muito mais do que para o ensinamento da igreja. A igreja ensinou, mas o que diz a palavra? O que dizem as Escrituras? Zwingli, ele ganhou apreço pelas Escrituras Sagradas. Ele diz aqui, em um dos seus textos, a clareza e a segurança da palavra de Deus. Quando eu era mais novo, me entreguei demais ao ensino humano, como os outros dos meus dias. E quando me comprometi a devotar-me inteiramente às Escrituras, eu era sempre impedido pela filosofia e teologia. Mas, eventualmente, cheguei ao ponto onde, levado pela palavra e pelo Espírito de Deus, vi a necessidade de colocar de lado todas estas coisas e aprender a doutrina de Deus diretamente da sua própria palavra. Então, comecei a pedir luz a Deus, e as Escrituras se tornaram muito mais claras para mim, embora eu não tenha lido nada mais do que se tivesse estudado muitos comentaristas e expositores. O contato direto com a palavra de Deus fez de Ulrico Zwingli um biblicista. Era um humanista porque ele teve toda a sua formação no tempo do humanismo. O homem tem a sua relevância, o homem tem a sua importância e o homem deve ser centralizado em todas as questões humanas. Mas Zwingli era também um biblicista. Ele examinava as Escrituras, lia as Escrituras e as comentava. E no texto que eu acabei de ler para vocês, a clareza e a segurança da palavra de Deus, Zwingli diz: eu tinha formação filosófica e todas as vezes que eu acessava o texto sagrado, eu era impedido de compreender o texto por causa da minha carga filosófica. E isto é verdade. As doutrinas humanas, os dogmas humanos, as convenções humanas atrapalham o entendimento da palavra de Deus. Qual foi o recurso que Zwingli utilizou? Oração. Orou a Deus e pediu: Senhor, ilumina os meus olhos. Permita-me entender o sentido das Escrituras. Você percebe que os protestantes eles dão muita relevância para a palavra de Deus. A palavra escrita do Senhor. Existe um questionamento para saber se a Bíblia é a palavra de Deus ou não. Quem desejar se manter dentro da linha reformada dirá: a Bíblia é a palavra de Deus. E quem desejar se manter dentro da linha evangélica também dirá: a Bíblia é a palavra de Deus. Quem se identifica como protestante diz: a Bíblia é a palavra de Deus. Não diz ela contém, diz ela é.